E se muito do que a gente acreditava sobre a influência dos genes na nossa longevidade tivesse, digamos, um pouco fora de foco? Pois é, uma pesquisa fascinante está chacoalhando o que a gente sabia. E hoje nós vamos mergulhar de cabeça nessa descoberta. A pergunta que não quer calar e que mexe com os cientistas há muito tempo é essa: até que ponto a nossa vida já vem pré-definida pelos nossos genes? Será que é um roteiro fechado ou só um esboço que a gente pode reescrever? Durante décadas, a resposta padrão da ciência era essa aí, algo em torno de 20 a 25%. Só que esse número sempre deixou os geneticistas com a pulga atrás da orelha. Poxa, só um quarto? Parecia baixo demais, sabe? Quase errado, principalmente se a gente comparar com outras características que herdamos. Bom, é aqui que a nossa investigação começa de verdade. Vamos tratar esse número como um verdadeiro mistério a ser desvendado. Afinal de contas, por que a duração da vida seria tão menos influenciada pelos genes do que, sei lá, a altura ou a cor dos olhos? E olha, não era só um palpite. A própria pesquisa que estamos analisando aponta essa estranheza. A maioria das nossas características tem uma herdabilidade média de quase 50%, mas a longevidade ficava lá atrás, meio isolada. Essa diferença toda é a nossa primeira grande pista. E a chave para decifrar esse enigma está em entender uma coisa que é fundamental. Do ponto de vista da genética, nem toda morte é igual. O ponto central é esse aqui. Os cientistas dividem a mortalidade em duas caixinhas. A primeira é a intrínseca, que é o envelhecimento biológico, o desgaste natural do corpo. É isso que os geneticistas querem estudar. A outra é a extrínseca, que é tudo aquilo que vem de fora, acidentes, infecções, violência, basicamente o acaso. Esse gráfico pode até parecer complicado, mas ele mostra uma coisa muito importante. Reparem nessa linha quase reta no começo, nas idades mais jovens. Esse é o tal platô das mortes extrínsecas. É só mais para frente que a curva dispara para cima, mostrando o efeito real do envelhecimento, ou seja, a mortalidade intrínseca. E aqui está a raiz de todo o problema. Os dados antigos, que serviram de base para aquela estimativa de 25%, estavam lotados dessas mortes aleatórias por acidentes, infecções, coisas que eram muito mais comuns naquela época. Entender essa diferença entre os tipos de morte muda completamente as regras do jogo. A mortalidade extrínseca age como um ruído na análise, uma interferência que atrapalha e abafa o sinal da genética. Vamos ver na prática como isso acontece. E aqui, gente, é o momento eureka. Olhem a imagem da esquerda. No mundo ideal, sem mortes por fatores externos, os pontos ficam bem juntinhos, mostrando uma conexão genética forte entre gêmeos. Agora, olhem a da direita. Quando a gente adiciona o ruído das mortes extrínsecas, os pontos se espalham e a conexão genética parece sumir. Era exatamente esse o problema dos estudos antigos. Esse ruído tem até nome técnico, é um fator de confusão. E o nome já diz tudo, né? A mortalidade extrínseca estava confundindo os resultados, fazendo a genética parecer bem menos importante do que ela realmente é. E para reforçar a ideia, olhem só, na esquerda, os pontos vermelhos são as mortes extrínsecas. Eles bagunçam os dados e enfraquecem a correlação. Quando a gente tira eles, como na imagem da direita, o padrão genético aparece, forte e claro. Ok, a teoria faz todo sentido no papel, mas será que ela se sustenta no mundo real? Bom, os pesquisadores encontraram um jeito bem engenhoso de testar isso, usando as próprias mudanças que rolaram ao longo do século XX. A prova dos 9 veio de um banco de dados enorme lá da Suécia. A grande sacada dos pesquisadores foi dividir os gêmeos em grupos por época de nascimento. Isso permitiu comparar pessoas que viveram em períodos com diferentes níveis de mortalidade extrínseca. E o resultado, olha, foi impressionante. Conforme o século XX avançou, com a melhora da medicina e da segurança, as mortes por causas externas caíram. E o que aconteceu com a herdabilidade da longevidade? Ela foi subindo, de 18% para 30%, chegando a 45%. A teoria estava comprovada na prática. Tudo isso nos leva, finalmente, à grande revelação. Depois de entender o problema e de confirmar a teoria, qual é, então, o verdadeiro peso da genética na nossa longevidade? A pergunta de ouro agora é: se a gente pudesse, com a mágica da estatística, limpar todos esses dados históricos, filtrando só as mortes pelo envelhecimento natural do corpo, qual seria o valor real da herdabilidade? A resposta é cerca de 55%. Sim, mais do que o dobro da estimativa antiga. Isso quer dizer que os nossos genes têm um papel muito, mas muito mais importante na nossa longevidade intrínseca do que a gente imaginava. E esse slide aqui amarra a história toda. Ali em cima, as estimativas antigas, baixinhas.
Embaixo, as novas estimativas já corrigidas. A diferença é gritante e vira o jogo na nossa compreensão do envelhecimento. Certo, mas e daí? Qual a importância disso tudo? Primeiro, resolve um quebra-cabeça que intrigava os cientistas há anos. Segundo, coloca a longevidade no mesmo patamar de outras características biológicas, o que faz muito mais sentido. E o mais legal de tudo, isso renova as esperanças na busca por genes que controlam o envelhecimento, o que pode abrir caminhos para novas terapias lá na frente. E a gente fica com essa questão no ar. Descobrir que os nossos genes são tão influentes assim não é um ponto final, muito pelo contrário. É o começo de um capítulo totalmente novo, um convite para a gente decifrar o nosso próprio código genético em busca das chaves para uma vida não só mais longa, mas também mais saudável.